Esta classificação propõe uma tentativa de universalização desse texto, nomeadamente A Call for the Holy Spirit, inserindo-o na esfera do ficcional. E é interessante, uma leitura do texto faz-nos sentir que ele está muito mais próximo, por vezes muito mais próximo do real do que os outros dois que se identificam como memórias, mas pronto, essa é outra discussão, não é? Adicionalmente, os três textos têm um espaço geográfico comum e, neste caso, todos relatam uma experiência de imigração rural, visto que o espaço em que se desenvolvem todas as narrativas é o espaço rural. Nos casos concretos, o Vale de San Ramón, localizado ao sudeste de São Francisco, onde se desenvolve a saga da família Peters, e o Vale de São Joaquim, que ocupa grande parte do centro do estado da Califórnia, estendendo-se desde Sacramento até Bakersfield, e que serve de palco para as atribulações das famílias Correia e Sousa. Já no que concerne o espaço cultural dos textos, o esquema parece diversificar-se um pouco, pois não só encontramos referências culturais comuns à cultura portuguesa, como também referências particulares ao arquipélago dos Açores e ainda mais especificamente a cada uma das ilhas das quais são originários os diversos membros das famílias em questão. É também neste espaço que surge grande parte dos conflitos sentidos pelas autoras das respectivas. Não, pode continuar. Pronto. Pode é que eu vejo-te a falar e eu não sei se estás a falar comigo. Não, estava a falar pronto, obrigada, desculpa. Mais 10 minutos, está bem, Diolinda? Está bem, não é preciso mais. É também neste espaço que surgem grande parte dos conflitos sentidos pelas autoras das respectivas negativas, visto que este é o campo de batalha entre a cultura do local de origem trazida pelos imigrantes portugueses e a cultura do local de acolhimento com a qual a segunda geração, ou seja, os filhos destes já se identificam. Em efeito, a segunda geração tem uma função mediadora entre as duas culturas frequentemente antagónicas, tendo em conta a influência exercida pelo catolicismo sobre a população portuguesa em geral e a açoriana em particular. Não devemos esquecer o importantíssimo papel da religião como um dos agentes de demarcação cultural nas diversas comunidades portuguesas, incluindo a residente na Califórnia. É importante notar que, até certo ponto, estes textos contrariam a afirmação de Eduardo Maion Dias no livro A Presença Portuguesa na Califórnia, sobre a literatura luso-californiana. A poesia, e cito, a poesia popular tem constituído historicamente a primeira e mais vigorosa faceta da literatura luso-californiana, já velha de mais de 100 anos. Fim de citação. Nesse mesmo texto, Maion Dias aponta para algumas prosas, na sua maioria de caráter autobiográfico, que começam a surgir já em meados do século XX, e das quais a primeira e única a ser publicada por uma casa editorial americana é o romance Home is an Island, de Alfred Lewis. Tal como a narrativa de Lewis, estes textos foram elaborados em inglês, embora num determinado momento, pelo menos duas das autoras comandassem a língua portuguesa. Em realidade, todos os textos, até certo ponto linguisticamente híbridos, são linguisticamente híbridos, pois todos eles incluem vocabulários portugueses para os quais as respectivas autoras elaboram um glossário. Assim podemos dizer que cada um dos textos e cada uma das respectivas autoras são entidades transculturadas, pois a forma como concebem a sua cultura original está afetada pela cultura ou culturas com as quais entraram em contacto. E eu digo culturas porque em muitos destes casos, para além da cultura dominante americana, eles também têm a cultura mexicana, porque há uma fortíssima presença mexicana no Vale de São Joaquim e também no outro contexto, mas principalmente no Vale de São Joaquim, e portanto é quase impossível não estar completamente separado dela. Vamos falar um pouco dos textos e das autoras. Em 2003, com 97 anos de idade, Rose Peter Emery publica o texto Footprints in the Soil, no qual relata o processo de imigração dos antepassados nascidos nos Açores, pais e avós maternos, e o cotidiano de uma família imigrante residente na Califórnia durante as primeiras décadas do século XX e a história de vida dos diversos membros da família Peters, particularmente a de seus pais e irmãos. E cito: esta é a história da minha família luso-americana.
do meu pai, nascido nos Açores, da minha mãe, uma luso-americana, dos meus 11 irmãos e irmãs, dos cereais e dos animais que criámos na nossa quinta, localizada no Vale de San Ramón, na Califórnia, e que era o centro de todas as nossas vidas. Fim de citação. Rose Peter Emery nasceu em outubro de 1905 na propriedade do seu pai José Pires Azevedo, no Vale de San Ramón, localizado a aproximadamente 50 quilómetros ao sudoeste de São Francisco. Rose era a 11ª filha de José Pires, também no texto chamado Joe Peters, mas apenas a 4ª da sua esposa Rose Lawrence Peters. O seu pai José Pires Azevedo, nascido em fevereiro de 1854, natural da freguesia da Beira, na ilha de São Jorge, Açores, emigrou para os Estados Unidos na primavera de 1872, embarcado no navio Galena, que transportava para além de José mais 97 americanos que abandonavam as suas, 97 açorianos que abandonavam as suas ilhas com esperança de uma vida melhor na América. A viagem, que deveria ter levado 18 dias, acabou por levar 56, durante os quais os passageiros sofreram os terrores de tempestade e o pavor da fome. Após uma pequena estadia em New Bedford, Massachusetts, ele decidiu tentar a sua sorte nas terras da Califórnia, levado pelo sonho de conseguir adquirir terra. Joe Peters chega a São Francisco com 50 cêntimos no bolso nesse mesmo ano de 1872, e apenas 12 anos depois da sua chegada, Joe Peters converte-se cidadão americano e registra-se como seu um terreno de 160 alqueires de acordo com os regulamentos da lei Homestead Act de 1862. O Homestead Land Act foi uma lei americana que permitia a cidadãos americanos declararem como seus pedaços de terra, e isto já fez parte da expansão e do povoamento do Oeste. Mas só tinham que ser cidadãos americanos, portanto, os portugueses que usufruíram deste mesmo ato teriam que se naturalizar, o que este senhor fez, e mudou o seu nome legalmente para Joe Peters. Após o falecimento da primeira esposa, em 1893, e com 7 filhos entre os 14 e os 2 anos, Joe imediatamente começa a procurar alguém com quem casar. A noiva selecionada foi a jovem Rose Lawrence, de apenas 23 anos de idade, nascida em 1875 na área de Danville, Califórnia, e filha de pais georgienses. O texto que Rose nos apresenta é claramente identificado pela sua autora como um memorial. Cito: "Eu sou uma mulher muito velha, mas felizmente a minha memória está tão boa como sempre." Fim de citação. Assim, Rose utiliza o texto para relatar a história de vida dos seus pais, avós, irmãos, irmãs e ela própria, durante os anos em que cresceu e viveu na agropecuária da qual o pai era proprietário. Como é normal para este tipo de texto, a narrativa tende a ser circular e por vezes repetitiva, e no entanto o texto é extremamente rico em referências históricas, sociais e culturais. No seu texto, Rose Peters descreve em detalhe a vida de uma família de imigrantes dedicados à criação de gado bovino e à produção de leite. A sua narrativa, que é simultaneamente aliciante e minuciosa, descreve pormenores importantes, particularmente no que diz respeito à divisão de tarefas e de espaços entre o homem e a mulher. Ambos tinham funções claramente delineadas dentro da sociedade luso-californiana do princípio do século XX. Na realidade, alguns dos detalhes, de certa forma, justificam ou põem em questão algumas noções previamente dadas como facto. Um destes exemplos tem a ver com o número de pessoas identificadas como portugueses e residentes na Califórnia no censo de 1850, mais precisamente com o número de mulheres portuguesas residentes nesse estado, que, segundo o dito inquérito, seria apenas uma. Ora, segundo o texto de Rose Peters, a sua avó materna, Maria Silva Faustino Amaral, teria emigrado para os Estados Unidos em 1865, tendo posteriormente chegado à Califórnia em 1867, o que implica que apenas 17 anos após o mencionado inquérito oficial, mulheres portuguesas já se arriscavam a cruzar o continente sozinhas, certamente incorporadas em caravanas. De certa forma, isto contradiz a suposição frequentemente formulada que as mulheres portuguesas que inicialmente vieram para a Califórnia
o teriam feito com os respectivos maridos ou posteriormente a estes, em consequência de casamentos por procuração. Com licença. Pauline Stonehill, autora de A Barrel Full of Memories, nasceu e viveu a sua infância e juventude em Los Banos, Califórnia. Os seus pais, Frank Correia e Maria Rosa Mary Rose Cota Correia, ambos nasceram nos Açores, ele em São Jorge e ela na Terceira. Embora com distintos processos de imigração, ambos chegaram a Los Banos em 1914. Casaram e formaram família nessa mesma área central do Vale de São Joaquim. O texto, cujo título surge em consequência do seu avô materno ter feito a travessia do Atlântico clandestinamente, escondido dentro de um barril, Stonehill relata o percurso da vida dos seus pais desde a infância, assim como alguns detalhes da vida dos seus avós e outros familiares, membros das famílias Cota e Correia. Adicionalmente, a autora descreve minuciosamente o cotidiano destas famílias e da comunidade portuguesa em geral, residente no Vale de São Joaquim, Califórnia, durante a primeira metade do século XX. Embora o texto de Stonehill e de Peters até certo ponto se sobreponham cronologicamente, a parte mais significante da narrativa de Stonehill pode ser considerada como uma consequência da de Peters. Assim, a primeira leva-nos desde o início desculpem, não uma consequência, uma sequência. A primeira leva-nos desde o início da segunda metade do século XIX até metade dos anos 20, e a segunda percorre o período de mais ou menos 50 anos entre os anos 80 do século XIX e 40 do século passado. Tal como tinha sido o caso de Peters, a narrativa de Stonehill é claramente de índole memorial e tem por objetivo, e cito, cumprir uma promessa que fez a seu pai, que morreu quando a autora tinha 24 anos. Através deste texto, fim de citação, através deste texto minucioso e altamente detalhado, acompanhamos o percurso de vida da autora e seus familiares, especialmente antepassados. A primeira parte do relato conduz-nos a uma pequena aldeia açoriana, às pequenas aldeias açorianas, de onde são oriundos os seus pais, e acompanha a progressão de ambos até ao momento em que a autora começa a poder relatar as suas próprias memórias. E cito: esta coleção de pequenas histórias, episódios e relatos começou há mais ou menos 15 anos. Não as escrevi em nenhuma ordem particular, mas tentei ordená-las em sequência cronológica para melhor representarem a história da minha família, embora não seja precisamente uma história de família, mas sim uma coleção das melhores histórias que eu conheço sobre a minha família. A primeira parte emana primordialmente das conversas que tive com a minha mãe, que, fruto de uma memória excepcional, me contou quase tudo do que sei sobre os meus avós e da sua infância e a infância do meu pai. A segunda parte do texto baseia-se nas minhas próprias observações e memórias. Fim de citação. Assim surge uma das grandes diferenças entre o texto de Stonehill e Peters, pois esta última resume-se a relatar os eventos que por uma razão ou outra fazem parte das suas recordações, enquanto Stonehill utiliza a memória coletiva familiar para compilar as histórias da minha família açoriana. Obviamente, ambos textos estão sujeitos aos condicionamentos inerentes a textos deste tipo, ou seja, ambos estão condicionados pela relação entre os eventos que realmente acontecem e os eventos que, por uma razão ou outra, acabamos por recordar. Assim, ambos estão sujeitos a uma dupla subjetividade, pois se o processo de recordar é seletivo, o processo de contar o que se recorda também o é. A tensão resultante destes processos, essenciais para a construção de qualquer tipo de memorial, acaba por, até certo ponto, pôr em questão a validade empírica de textos memoriais. Particularmente, Stonehill tenta incutir legitimidade ao seu texto, sendo um paralelismo contínuo entre a história da sua família e eventos históricos reconhecidos. Este processo provoca uma relativa inclusão da história individual na história, com letra maiúscula, coletiva, e propõe uma alternativa à noção de história e à construção da mesma. A terceira autora, a autora do texto A Call for the Holy Spirit,
Também nasceu na Califórnia, mais precisamente em Modesto, em outubro de 1944. Tanto o pai como a mãe são oriundos da ilha de São Jorge e também eles se dedicaram à atividade agropecuária. Como nos casos anteriores, este texto de Heraldo da Silva descreve como, e cito, este romance representa uma contribuição significante para uma incipiente representação ficcional da presença portuguesa e açoriana na Califórnia. Fim de citação. Descreve o percurso de vida e experiência de imigração da família Sousa. Também neste caso, a construção do texto surge do desejo de prestar homenagem a um familiar, ou seja, o texto é dedicado ao Espírito Santo e à memória do pai da autora. Assim, através de uma série de flashbacks que iniciam no momento em que o protagonista, João Sousa, sofre um ataque cardíaco, o leitor acompanha o processo de vida desta personagem desde a sua infância até ao momento da crise clínica. Paralelamente, o leitor toma também conhecimento da história de vida do seu grande amor e companheiro de vida, Maria de Lourdes, assim como a dos respectivos pais, irmãos, familiares e amigos. Embora o texto seja composto por uma sequência de flashbacks alternados com um suposto presente da ação ficcional, isto não implica que não exista uma sequência cronológica. Na realidade, existem duas linhas cronológicas paralelas que avançam da infância do protagonista até ao momento de resolução da crise cardíaca sofrida por ele. Isto dito, o fio condutor do enredo é a história de vida de uma família imigrante que tenta reconstruir a sua vida na Califórnia e o texto ficcional espalha a história de vida dessa família açoriana imigrada na Califórnia, mais precisamente da família Sousa. A realidade este texto surge da mesma forma que os dois anteriores, pois também este reproduz as memórias coletivas da autora e seus familiares, mais precisamente seus pais. Mas ao contrário dos outros dois, que são identificados como memoriais, este é considerado pela autora como um romance, ou seja, um trabalho de ficção. Esta designação tem consequências a vários níveis, pois por um lado dá mais liberdade à autora em relação à construção da narrativa, por outro lado relativiza a sua relação com a construção de uma narrativa histórica. Adicionalmente, a deslocação do pessoal para o universal e a substituição do singular eu pelo coletivo comunidade, ambos processos inerentemente ligados à narrativa de ficção, põe em questão a contribuição deste texto para a construção de uma história da comunidade açoriana na Califórnia. Em conclusão, o facto de cada uma das autoras citadas utilizar a escrita para recuperar o passado e construir a história da sua família representa uma tentativa na parte de cada uma delas de se autoconstruir através de um processo de construção da narrativa. Todas estas mulheres ocuparam múltiplos e por vezes antagónicos espaços culturais e como tal todas elas surgem como entidades híbridas que incluem marcos identitários de ambas culturas no seu processo de autoconstrução. Como podemos claramente evidenciar nos textos destas mulheres luso-americanas, cada uma delas escolhe uma forma ligeiramente diferente de desenvolver esse processo de autoconstrução. Para Stonehill, esse processo insere-se e funde-se com o próprio processo da construção da história coletiva, enquanto King escolhe afastar-se da narrativa histórica, construindo-se dentro de um espaço alternativo, ou seja, a ficção, que suspende qualquer noção de tempo e espaço. Suspensão esta que é enfatizada no texto pelo estilo narrativo de flashback, que constantemente transporta o leitor entre o presente e o passado, o consciente e o inconsciente. Resta-nos concluir que estas autoras exercem através destes textos uma tentativa de se autoconstruírem dentro da aglutinação cultural do seu passado, presente e futuro. Estas mulheres só podem construir textos híbridos, pois esse é precisamente o único espaço dentro do qual elas podem construir a sua própria identidade cultural. Obrigada. Muito obrigada, professora Diolinda, pela sua excelente comunicação, com um corpus tão vasto. Enfim, realmente a literatura americana é uma literatura de memória, mas também, como disse, de hibridez. Então, eu só tinha uma pequena pergunta para a Diolinda. Quando fala em identidades híbridas, não sei se esse conceito é claro para todos, se nos poderia falar um bocadinho mais sobre
sobre esse conceito? Quando fala de hibridez... Bom, talvez isso seja... Eu tenho desenvolvido essa noção porque, em realidade, eu considero todas as pessoas que alguma vez imigraram, qualquer migrante, tem uma realidade cultural híbrida. Talvez nós em Portugal não tenhamos noção disso, mas até certo ponto a nossa construção cultural é híbrida. Nós estamos tão habituados a ter relações com outros espaços do mundo tão diferentes dos nossos, que até certo ponto não temos uma noção cultural muito homogénea. E quando nós viajamos para outro espaço, muitas vezes as pessoas acham isso, até fazem isso como uma crítica, dizem, estão em França 2 anos e já vêm a falar afrancesado. E isso não é um defeito, é quase uma tendência natural em que os registros culturais, que a língua é um registro cultural, se vão contaminando e misturando. Quanto menor for a sofisticação linguística da pessoa, mais fácil é a contaminação. As pessoas pensam que pode ser o contrário, mas não, é o que acontece. O que se eu não tivesse deixado o país aos 15 anos e não vivesse nos Estados Unidos, era uma pessoa extremamente diferente do que sou hoje. E não porque os Estados Unidos me deu oportunidades que Portugal não me teria dado. Nada disso. Eu poderia ter todo o sucesso do mundo, mas a minha forma de pensar, a minha forma de analisar, a minha forma de abordar, fosse o que fosse, seria diferente, porque eu não teria referências culturais que eu tenho agora. É por isso que as comunidades portuguesas são diferentes. Nós dizemos, a comunidade daqui é diferente daquela. Sim, porque as referências culturais que fazem parte da sua nova realidade cultural, essa realidade híbrida, porque já não é uma só coisa, vai fazer com que existam essas diferenças. Isso é algo muito importante, porque normalmente muitos dos problemas que nós temos é esta noção do eu e o outro. E o migrante, desde o momento que sai do seu país, seja qual for esse país, passa a ser só e sempre o outro. Nós somos sempre o outro. Quando nós estamos lá, somos portugueses. Quando nós estamos cá, somos franceses, americanos, seja lá o que for. Por muito bem intencionadas e por muito abertas que as pessoas sejam, há sempre aquela noção que nós não somos já completamente portugueses. Como se a nossa Portugalidade se perdesse quando atravessássemos a fronteira, a nossa ou de qualquer outra pessoa. Mas eles têm razão. Não é que nós perdamos a Portugalidade, nós recebemos outras influências e outras culturas e passamos a ser entidades híbridas. Não sei se me expliquei. Sim, muito obrigada, estava muito claro. O meu nome é Joaquim Pereira. Eu gostaria apenas de focar o seguinte, e um pouco tem a ver com a doutora Cristina Flores, em relação à bilinguística portuguesa. É que em Macau estamos a perder um dialeto que é fundamental, não só no uso diário dos macaenses, mas também naquilo que nós consideramos o nosso património, a nossa história enquanto identidade em Macau, que é precisamente o dialeto do patuá. O Dr. Miguel Sena Fernandes tem feito um enorme esforço para que esse dialeto não se perca, e eu aqui em Portugal também tenho feito o mesmo. Tenho feito algumas intervenções do patuá, nomeadamente no que se refere à sua vertente mais poética. E enquanto membro
aliás, do Conselho de Administração da Fundação Casa de Macau e sócio da Associação da Casa de Macau, estou a pensar em implementar um teatro do patois aqui em Lisboa. Mas essa identidade que eu falo, precisamente da nossa história, da nossa identidade e da nossa prestação enquanto, como é que eu hei de exprimir isto, enquanto parente, enquanto pais ou enquanto mães, precisamente da linguística em Macau, que deu também esse contributo muito importante, não só da língua portuguesa, também de outras línguas, mas fundamentalmente da língua portuguesa. E eu penso que deveria de haver, por parte do governo português, um maior esforço na colaboração, na cooperação com algumas entidades de Macau, que eles têm feito esse esforço também, mas que eu não vejo esse esforço da parte do governo português em preservar este dialeto tão fundamental, tão presente ainda em Macau, mas que aos poucos se vai perdendo. Eu queria deixar precisamente esta bandeira, esta flag, para chamar a atenção de todos os investigadores, historiadores, para que se faça algo que não se perca esta nossa identidade, esta nossa miscigenação cultural que nós temos com Macau, principalmente porque existe uma grande responsabilidade de Portugal enquanto país ocupante daquele território. Era esta mensagem que eu queria deixar ficar quando precisamente ouvi a doutora Cristina Flores e acerca da bilinguística, porque Macau tem feito esse esforço realmente na preservação e na conservação deste património português. Muito obrigado. E eu trabalhei um pouco essa questão, aliás participei em alguns dos eventos dos encontros de maquenses, por causa de uma tentativa de tentar estabelecer o patois como património universal, que existem dificuldades porque não se enquadra dentro dos padrões requeridos. E eu não sei, estou de acordo completamente com ele, que é algo muito rico e que deve ser mantido a todo custo. Não tenho tantas certezas que se realmente um apoio ou uma influência política faça com que isso aconteça. Acho que muitas das estruturas culturais que se mantêm têm muito a ver com as pessoas, e não sei se havendo mais pressão política vai trazer maior aceitação a isso. Acho que a ideia dele de fazer um grupo de teatro de patois em Portugal é ótima, e para aí talvez seja a possibilidade de haver alguns apoios, mas quero apenas saudá-lo e desejar todos os sucessos do mundo, porque acho que é algo que é realmente muito importante, que não só em relação ao patois, mas todas as representações de outros crioulos portugueses que existem através de todo o mundo, que às vezes nós nem sequer sabemos que existem. Por exemplo, o papiamento, o patois, o crioulo de Aruba e Curaçao é mais ou menos 40% português. É interessantíssimo. Portanto, mas talvez algo que nós, como universitários, como pessoas que estamos interessadas na manutenção de representações culturais, tenhamos que partilhar mais a forma como fazemos as coisas, porque se funciona num sítio, talvez funcione no outro. Não sei, tentar inserir a utilização dessa língua num projeto esse que possa então ser apoiado. Talvez seja uma melhor maneira de o fazer.
Mas mais uma vez, muitos parabéns e muito boa sorte. Muito obrigada pela intervenção. Se me é permitido também dizer alguma coisa sobre crioulos, embora de facto não seja a minha especialidade, os crioulos são uma língua, um conjunto de línguas que estão em risco, em grande risco de desaparecimento. E um bom exemplo é de facto o papiamento. O papiamento é uma língua de origem portuguesa, depois muito misturada nos séculos seguintes, mas um cabo-verdiano ainda consegue falar com alguém que fale papiamento e entendem-se perfeitamente. Portanto, mostra a proximidade de dois crioulos atlânticos e a importância de os preservarmos. O patuá é também um bom exemplo, mas temos o tétum, temos vários exemplos de crioulos portugueses africanos que importaria preservar e que muitas vezes nós não temos essa capacidade, porque de facto não temos uma política de língua suficientemente ampla para abarcar todos esses hibridismos. Mas eu se meto aqui a colherada no crioulo, é porque o crioulo é apenas a verbalização do hibridismo de que falava a Diolinda há pouco, que é, muitas vezes é a forma de externalizar várias culturas que são essencializadas no indivíduo e que depois persistem ao longo de gerações e que morrem também pela ausência de uma das fontes que o alimentam, neste caso pela ausência da língua portuguesa, portanto vão se transformar numa outra coisa. Isso já está a acontecer muito fortemente com uma parte do crioulo em Cabo Verde, que está a ser substituído por uma das vertentes do crioulo da Ilha Maior, não é? Da Ilha de Santiago, e que vai pouco a pouco tornando-se o crioulo padrão e tendo menos palavras portuguesas e ao mesmo tempo incorporando outras palavras do inglês, nomeadamente, como língua viva que é. O que me pareceu interessante de dizer aqui em relação ao que o Joaquim Pereira disse há pouco é que, de facto, nós já tivemos outras línguas em risco e que conseguimos manter à superfície, como o mirandês, através de políticas do Estado. E, portanto, faz todo o sentido continuar a lutar por essas políticas de Estado de preservação da língua, nomeadamente através do ensino, neste caso do patuá, às gerações mais novas, de cidadãos macaenses, luso-chineses, o que seja, que possam manter a língua viva. E este é apenas mais um exemplo da riqueza que nós podemos encontrar quando olhamos à nossa volta, quando escutamos o que está à nossa volta. Obrigado. Peço desculpa de interromper. É precisamente devido a esse pensamento que eu estou a tentar desenvolver este projeto do Teatro do Patuá aqui em Portugal. Assim eu consiga despertar e sensibilizar não só a comunidade investigadora, como também o governo, para esta temática, porque acho realmente, enquanto macaense, porque sou macaense, nasci lá, eu vim de lá em 1957, portanto, as minhas raízes culturais, o meu pai era português transmontano, portanto a minha mãe chinesa, portanto existe esta dualidade em mim, embora a prevalência seja a cultura portuguesa. Mas tenho uma enorme pena e receio de que Portugal seja completamente esquecido se não fizermos alguma coisa para a preservação dessa nossa culturalidade. Ainda há pouco tempo houve uma necessidade de ser abordada ou relembrada ao governo chinês precisamente os acordos que foram feitos relativamente à administração da RAEM. Mas isto já é indiciador precisamente de toda esta presença que nós tivemos em Macau e que realmente profetiza que vai cair no esquecimento e, quiçá, outras nações vão ter uma maior, como é que eu ia dizer, uma maior participação e assenhoreamento dentro de Macau que não a portuguesa. Esperemos que isso não aconteça. Obrigado. Ainda tenho tempo de responder ou já estamos muito em cima da... Não, pode responder.
Peço desculpa que a internet cortou a ligação, mesmo quando eu ia responder. Bem, eu queria agradecer as intervenções dos colegas, do professor Pedro, do professor Diolinda e de Joaquim Pereira também, e de facto realçar que, primeiro uma ideia, a evolução linguística, a mudança linguística e mesmo a morte de uma língua são processos naturais, não é? Que existem. Agora, a rapidez com que uma língua muda ou mesmo desaparece, essa podemos influenciar e de facto, como tentei demonstrar, basta as famílias terem consciência de que, usando a língua no seio da família com as crianças, que isto é um passo muito importante para manter, não é? E depois o que mencionou o professor Pedro e também a professora Diolinda, de que a transmissão, uma língua, portanto, é caracterizada por, sobretudo na diáspora, não é? Por uma multiplicidade de identidades e de culturas e a língua falada fora é sempre diferente da língua falada no país de origem, e mesmo no país de origem há muitas variedades, não é? E portanto também é necessário perceber que a língua, que não há uma língua e um falante monolíngue, que é aquela língua que é correta, não é? Portanto, também é importante que haja essa consciência de que a língua vai mudando e que temos a aceitar essas mudanças, não é? E todos os fenómenos que resultam do contacto de línguas, que foi mencionado os exemplos do ir comprar ao store e tudo isso faz parte, não é?